Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Separei aqui rapidamente 3 passagens desse evangelho. E antes da gente até ler um pouquinho sobre ele, 30 anos se passaram após a morte de Cristo, e havia rumores no Império Romano de que os do caminho, antes de serem chamados cristianismo, estavam criando uma rebelião contra o Império Romano. E João Marcos, citado no livro de Atos, ele escreve de uma maneira muito rápida esse evangelho endereçado aos romanos, para que eles pudessem perceber que esse livro tinha sido escrito de forma que os do caminho, eles não eram uma ameaça para o Império Romano, não tinha um objetivo político, e muito menos algo que pudesse afetar o Império Romano. E aqui João Marcos escreve, no capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceu o leito do paralítico estava virado. Eu fico imaginando, e vocês também, imagina alguém apertado, não poder se movimentar. E a gente tinha a seguinte sensação: bem, você tem que transportá-lo da casa dele até o local onde Jesus se encontrava. Lá está uma multidão. E aí, eles, não satisfeitos, sofrem esse homem deitado. Vocês imaginam que isso é muito interessante para a gente lembrar da profundidade que isso acaba nos levando. Por quê? Eles estão observando a multidão. Poderiam ter dito, bem, não tem jeito. Eles pegam, desligam a multidão, sofrem. Quando chegam lá, eles falam, como é que a gente vai levar essa pessoa deitada para Jesus? Eles estão no telhado, eles abrem o telhado, e imaginem o grau de dificuldade para levar esse homem até perto de Jesus. Era necessário que corda para que esse leito descesse e fosse ficar perto de Jesus. E aí, algo que a gente começa a perceber é que nós não podemos escolher família, parentes, filhos, mas as pessoas que estão à sua volta você pode. As companhias que você lida, os amigos ou as pessoas que fazem parte do redor, desde que não seja algo profissional, enfim, você pode fazer as suas escolhas. E qual é a questão dessas escolhas? Porque simplesmente pessoas que possam te levantar, te aproximar de algo que eles são. E a gente às vezes faz escolhas, né? Talvez por não querer ter um projeto diferente, e a gente vai deixando que algumas coisas venham minar a nossa própria vida. Pessoas que às vezes nos criticam a todo instante, pessoas que nos depreciam, pessoas que casam, brigam, pessoas que difamam. Não queremos nada que seja perfeito, mas algo que seja, venha que você fala assim, não, eu vou procurar aquela pessoa, porque eu sei que dela sairá palavras que possam levantar minha vida, que possam edificar minha vida. E não simplesmente que a gente vai confidenciar algo e que aquilo vai te colocar para baixo. E esses homens aqui, eles não mediram qualquer esforço para que o amigo estivesse na presença de Deus. Por muito pouco, a gente às vezes deixa de fazer o bem porque a gente entra naquela zona de conforto, né? Bem, eu posso chegar até ali, mas se aquilo já me trouxer muito dano, eu não vou além. Mas esses homens aqui, esses 4 homens, não pararam em todo instante até que o objetivo fosse concretizado. Igual o objetivo deles. Eles sabiam que esse homem precisava de Jesus. Era um amigo que estava no leito, que provavelmente poderia estar muitos anos, não tinha qualquer perspectiva de vida. Você imagina alguém no leito. Qual a perspectiva de vida dessa pessoa? Que não pode andar, não pode fazer nada. Às vezes eu fico tão pensativo em relação a isso, sabe? Porque a gente às vezes, que a gente caminha, que a gente pode se deslocar para lá e para cá, mas aquelas pessoas que às vezes no ministério, as pessoas que estão agarradas, que estão aguentadas, que não têm qualquer perspectiva de vida. E às vezes elas precisam de um abraço, às vezes elas precisam falar com alguém. E a gente às vezes fica pensando tanto em público, tantas coisas, mas a oportunidade de fazer isso é muito grande. E a gente tem situações que a gente às vezes não se toca, né? E aqui é muito claro isso. Eu queria que a gente pulasse lá o capítulo 4, a partir do versículo
nenhum, qual Jesus acalma a tempestade. Versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos passar para outra margem. Bem, aqui nós temos uma afirmação do próprio Jesus, não foi uma sugestão dos discípulos. O próprio Jesus que fala: vamos passar por outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. E aí, versículo 37, o que acontece? Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Mas eu não consigo entender, mas Jesus não deu a ordem, e veio a tempestade, sabe só? E essas situações, às vezes, é difícil o povo de Deus entender que mesmo diante das ordens de Deus, as tempestades ou simplesmente os vários desertos do banho, Deus tem um caráter, tem algo que vem ali para somar, para exercitar a tua fé, trabalhar na tua vida. Em muitos momentos a gente não consegue entender, porque a gente acredita que a presença de Cristo é a ausência de problema, mas o próprio Senhor usa os problemas para o nosso próprio crescimento. Por isso que nós, quando falamos ou murmuramos, estamos tentando impedir algo que Deus quer trabalhar na nossa vida, porque Ele quer gerar crescimento, porque através das dificuldades é que nós crescemos. E aí, versículo 38, e Jesus estava na toa, dormindo, os discípulos ao acordar disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Eu fico imaginando essa situação, né? Porque os discípulos eram pescadores diferentes, né? Ficaram apavorados com o vendaval, mas Jesus continuava presente. E assim, nossa própria vida. Tenho certeza que cada um de nós aqui, né, a gente está passando por alguma dificuldade, por algo que gostaríamos que Deus mudasse a parte, mas em determinados momentos na nossa mente, em momentos de fraqueza, a gente acaba colocando dúvida. Será que o Senhor está mesmo nessa situação? Porque eu não estou vendo resultado. E o tempo está passando, mas o tempo é uma aliado importante. Por quê? Porque o tempo faz com que você venha aprender a descansar no Senhor, porque você sabe que você deve repousar nas mãos dele, independente da situação. Ah, Senhor, mas eu gostaria tanto que as coisas acontecessem assim, acontecessem de outra forma. Por que o Senhor não deixa que isso aconteça? Por que o Senhor parece que se cala, que ele não está ouvindo? E tudo aquilo que a gente acredita parece que não caminha, parece que a nossa vida ela está estagnada, mas Deus continua falando, continua e permanece no controle de todas as situações. E o que nos cabe? Cabe continuar em frente. Vocês já pararam para perceber quais alternativas nós temos? Largar tudo isso e, sei lá, não temos a expressão popular, mas não para parar, ou simplesmente você continuar na presença do Senhor e acreditar naquilo que Ele prometeu. Porque as Escrituras Sagradas, dentro de tudo aquilo que o Antigo Testamento foi profetizado, veio se cumprindo algo novo, porque Deus revela pela palavra dele. Então aquilo que Ele te prometeu há de se cumprir. Enquanto não acontece, existe o tratamento de Deus, ao que Ele vai simplesmente fazendo com que a gente cresça, que a gente seja curado, seja tratado de situações. Mas Senhor, eu quero tanto agora. A gente consegue perceber de uma maneira muito clara que algumas coisas que são entregues antes do tempo, nós simplesmente descansamos por fora. Fala a Deus, isso é ruim, né? Isso é muito ruim. E aí, no versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Eu fico imaginando, será que os problemas que nós temos, será que são tão complicados como o vento, tempestade, o vendaval? Poxa, claro que não. Isso que nós passamos é muito simples, mas Ele deseja tanto apurar, trabalhar no nosso coração, que a gente olha tanto para as coisas exteriores, mas Deus tem verdadeiro apreço no nosso coração, no nosso sentimento, que Ele quer transformar, Ele quer colocar cada vez melhor, Felipe cada vez melhor, Paulo, cada um de nós, pessoas quebrantadas, pessoas que possam entender que simplesmente quando a gente se depara com determinado barco, e a gente se compadece, a gente tem misericórdia ao nosso redor. Em quantos momentos da nossa própria vida, a gente se depara com pessoas que não estão nem aí com as coisas que estão acontecendo, e a gente sabe que Deus tem realmente carinho, quem realmente cuida daqueles que são dele, né? E aí Jesus coloca nesse 40. Então Jesus
perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A verdadeira paz da nossa vida não é a ausência de problema. A verdadeira paz é a confiança em Jesus. Oh, glória! Independente da situação que cada um de nós, cada gente que possa estar passando, nossa confiança tem que estar nele, né? Precisamos estar ancorados nele, porque ele é a rocha, né? E ele está no comando do universo, sua vida, mesmo que nós sendo pequeninos, continua no controle dele. Como ele ama aquela situação quebrantada, que chora na presença dele, quando a gente se derrama, quando a gente fala a verdade toda para ele, a sinceridade, né? E aí, algo tão impressionante. Quem ficou na beira da praia, naquele momento, acabou perdendo, porque não teve mais intimidade. Por que não teve mais intimidade? Porque algumas situações Deus nos leva para crescimento. Tem tantas coisas que a gente observa. Quando eu falei nos últimos dias sobre Pedro, quando ele veio Cristo andando, caminhando sobre as águas, e naquele momento, Senhor, deixa-me ir contigo. Ele queria ter uma experiência maior ainda, ele viu algo sensacional, e assim somos nós. Tantas situações que Deus quer nos levar para outro patamar, para outras situações, para mais intimidade, e a gente às vezes entra numa zona de conforto. E é tão importante isso, né? Que a gente possa estar o tempo todo quebrantado pelo Senhor, né? E eu queria terminar aqui no capítulo 7, separei apenas 3 passagens, e aí no capítulo 7, versículo 24, a mulher estrangeira, né? Ciro Felícia, capítulo 7, versículo 24. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se que uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-Fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se partem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa também comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. O que chama a atenção aqui é porque, diante dessa resposta de Jesus, parece uma resposta áspera, né? Uma resposta antipática, mas essa mulher estrangeira, ela poderia, e provavelmente muitos de nós queríamos dizer, mas ela não perde o foco. E na nossa vida, quantas coisas foram perdidas devido a obstáculos, devido a uma palavra que houve um entendimento precipitado. Estou observando aquele entendimento precipitado. E quando a gente ouve ou a gente supõe algo, que aquilo às vezes não é daquela forma. Quantas oportunidades da nossa vida foram perdidas? Relacionamentos quebrados, relacionamentos ao longo da vida que, por uma suposta interpretação errada, nós colocamos tudo a perder. Essa mulher Ciro-Fenícia, ela poderia ter sido humilhada. Ele está falando aqui, né, os cachorrinhos, né, e eu estou me sentindo aqui humilhada. Eu vou embora. Se ela não faz isso, ela não perde foco. Ela sabe que nele residia algo sobrenatural que lhe traria cura para a filha dela. Amém. A gente perde muitas coisas por precipitação, por palavras, por pensamentos, por julgamentos precipitados. Deus não quer isso. Está na dúvida? Não teve a interpretação correta? Guarda, ora. Tantas situações com mal interpretação nos levaram para caminhos errados e Deus tinha algo melhor para a nossa vida, mas a interpretação daquilo errado, e aí nós chamamos de julgamentos precipitados, acabam nos levando para situações das quais Deus não tinha colocado. E ao longo da vida, nós precisamos ser pessoas equilibradas e sensatas, a ponto de não tomarmos decisões sem que tenhamos totalmente a certeza daquilo. Porque senão, o tempo todo, eu acho que alguém está falando isso. A pessoa não veio
lidar com isso. E a gente vai ficando com uma espiral de dúvidas e sendo levados dessa forma. Deus não deseja que sejamos levados dessa maneira. Julgamentos precipitados. Deixa Deus trazer aquilo que Ele quer na nossa própria vida. Porque senão, o tempo todo, nós seremos levados com ondas do mar, né? Vem, volta, e a nossa vida por julgamentos, por precipitações, por algo que muitos momentos nem se concretizarão. Ou então, já foi aquela questão, a pessoa falou algo e parece que houve um claro no meio do caminho, e você tem uma interpretação totalmente errada, e aí, diante daquilo, você tem uma reação diferente. Quantas situações, quantas amizades ficaram estremecidas por causa disso? Situações, às vezes, até dentro do próprio lar, e simplesmente, às vezes, algo que foi falado no momento, de forma áspera, né? Mas que a gente, às vezes, precisa ter tolerância para que, às vezes, as pessoas não estão no momento também. E a gente chega a um momento que você fala, bem, agora passou, mas uma nova oportunidade seja dada naquela situação que nós somos levados assim o tempo todo, né? E a gente, em tantas situações, a gente imagina, da nossa imaginação, a gente traz uma verdade, e essa verdade é uma verdade nossa, mas não é a verdade do Deus nos diz cada dia mais sabedoria, discernimento, entendimento naquilo que Ele quer. Senão, seremos levados a coisas impossíveis, situações passivas, mentes que simplesmente nos levam para situações às quais Deus não nos reservou a Deus. Deus tem projetos, tem situações tão grandes na nossa vida, mas Ele requer